Hi there, 6 o'clock in São Paulo, so good evening students and teachers of the second grade. Welcome to another English class. My name is João, as you know it, and with me tonight, somebody different. Erika. Hello students, how are you? My name is Erika. I teach at school Dr. Ubaldo Costa Leite. Very nice. Thank you for coming, Erika. Thank you, teacher. Okay, so Erika is gonna help me. A Erika vai ajudar hoje a gente aqui, então mandem as respostas para ela no chat. Assim que ela tiver lá coletado todas as informações, ela manda para mim. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula já mandando os recadinhos para vocês. Vamos começar falando lá do CEL, o Centro de Estudo de Línguas. Tá aparecendo aqui embaixo para vocês na tela o endereço que você pode acessar. Então, verifica qual é o CEL mais próximo aí da sua unidade e conversa com eles, quais são os idiomas que eles estão oferecendo lá para vocês. Lembrando que mandarim e inglês para os alunos do ensino médio e do 7º ano para frente todos os outros. Espanhol, italiano, francês, alemão, japonês. Eu sempre esqueço de um, lembro lá no finalzinho também. Então esses 7 idiomas aí são ofertados pelos CELs. É só você ligar e saber o que você pode fazer lá. Tudo bem? Já faz essa inscrição, a inscrição já está aberta. Então, CEL, dado o recado, e quero agradecer muito o pessoal lá de São Bernardo. Esta semana eu e o Ed, nós fomos lá na Escola Metalúrgico, fomos super bem recebidos pelo pessoal para conhecer os alunos, os professores, a parte da coordenação, a direção Kátia, Elaine estava lá com a gente também, e os professores Manuel e Fernanda que nos acolheram. É lógico que eu estou falando do componente de língua inglesa, conversei com vários outros professores lá também, de educação física, de filosofia, sociologia, e foi muito bem recebido. Os alunos estão acessando o centro de mídias, fizeram algumas perguntas para a gente, foi muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal aí do Metalúrgico de São Bernardo. Ok? Vamos lá. Título da nossa aula aparecendo aqui na tela para vocês, From Socrates to Gandhi. Ok, vamos ver o que esse pessoal pensador vai falar aí pra gente na nossa aula, belezinha? É isso que a gente vai trabalhar e a gente sempre faz uma pequena revisão da aula anterior. Então, Erika, help me, please. Yes. Last class, we identified the use of comparative and superlative forms of adjectives. Aula passada, nós identificamos o uso do comparativo e as formas do superlativo dos adjetivos. And we understood the aspects and objectives of advertisements. E entendemos os aspectos e os objetivos dos anúncios. That's it. Okay? Então, a aula passada foi o que a gente viu aí, uma breve revisãozinha. For this class, you will need your notebook. Your notebook, Yeah, o seu caderno. Então, para essa aula, você vai precisar de o seu caderno. A pen or a pencil. O lápis ou uma caneta. And your booklet. E a sua apostila, o caderno do aluno, o São Paulo Faz Escola 2021. That's it. Tá aparecendo o QR Code aí na tela, caso você ainda não tenha. Lembrando que hoje, dia 2 de julho, é a última aula de língua inglesa. Belezinha? Sexta-feira que vem é feriado, então a gente não tem aula. E a outra sexta, vocês já vão estar em férias. Então, hoje, de inglês, é a última aula. Tem aula semana que vem, semana inteira. Terça-feira a gente vai estar aqui com as turmas de inglês também. Tem aula dos outros componentes. Mas hoje a gente vai falar aí uma nice vacation para vocês no final da aula, porque de inglês é a última do bimestre. Belezinha? Então, vamos um pouquinho para frente. And Erika, by the end of this class, students will be able to... Para o final dessa aula, que os alunos compreendam, né? Yes. Use reading strategies to understand the text. O uso da estratégia de leituras para entender o texto. E é legal porque a gente usa isso em português também, não é não? Ótimo, acabamos de conversar sobre isso, né? Porque é sempre bom ter estratégias, né, de leitura para entender um texto, tanto no português quanto para o inglês. That's it. And we noticed the use of different verb tenses. Perceber o uso de diferentes tempos verbais. And revisit the use of comparative adjectives. E revisitar o uso do comparativo dos adjetivos. That's it. Então, é isso que a gente espera conseguir até o final dessa aula. Vai aí anotando as coisas, mandando respostas no chat e daqui a pouco a gente vai saber o que a Erika consegue coletar ali. Vamos começar com uma imagem na tela para vocês. É um banner que está pregado aí num poste, tem uma coisa escrita ali no meio, ó. You don't need it,
but you want it by. What do you think this picture is about? Então, sobre o que você acha que essa imagem aí é sobre? Sobre o quê? Né? Já falei sobre o quê, não preciso falar sobre de novo. Em português, a gente põe sobre antes. Então, sobre o que você acha que é essa imagem? Vamos lá? 30 segundinhos no chat, manda aqui para a Erika responder para mim. Go there! Ok, we are back, voltamos aqui. Erika, how are the answers? Como é que foram as respostas aí? Olha, bastante gente aqui participando no chat, isso é muito bom. Legal. E eles falaram muito sobre consumismo. So we have their consumerism. Legal. Yes. A gente tem aqui a Stephanie que mandou pra gente, né? About consumerism, lá da escola Orlandi. Legal. Valeu, Stephanie, obrigado pela apresentação. E a ideia é essa mesmo, né? A gente está falando aí de um consumismo. É um tópico que a gente vem trabalhando nessas aulas anteriores e hoje a gente vai dar uma reforçada com um textinho aí sobre esse tópico. Beleza? A professora Edna, também lá do Dr. Ubaldo Costa Leite. Good. Hi, Edna. Sim, hi, Edna. Ela falou também que o que você não precisa, não precisa, não compra, né? Mas a gente acaba comprando, né? Acaba comprando então, o consumismo. Essa é joia. Obrigado, Edna. Vamos lá para frente. E o que a gente tem agora? A gente vai ler um textinho. Nesse texto, ele sempre começa com o título. O que eu quero que vocês façam no chat agora é a tradução pro português. Então, vocês vão escrever no chat, não em inglês, eu sempre mando vocês escreverem lá em inglês, mas agora eu quero o português. O título do nosso texto é esse aqui, ó. Unsustainable Consumption, the Mother of All Environmental Issues. Então, é lógico que eu não vou traduzir, porque agora quem vai traduzir isso aí são vocês no chat, tudo bem? Então, o título vai ficar na tela para vocês e vocês vão mandar a resposta para a Erika, que daqui a pouco a gente volta, mais 30 segundinhos, escrevam em português, go! Here we are, back, voltamos aqui. Érica, já temos alguma resposta? Sim, em português? Vamos lá. Em português, várias respostas. A professora Maria Fernanda, da Escola Hélios, aqui, ela falou assim, consumo não sustentável. Maria Fernanda? Sim. Ok, good. My sister. Aqui também tem a Prolenita. Consumo insustentável é a mãe de todos os problemas do meio ambiente. Legal. Resposta aqui na tela para vocês. Tá aqui, ó. Consumo não sustentável, a mãe de todos os problemas ambientais? E é uma pergunta, é isso que a gente vai saber nesse texto que a gente vai ler. Dividi o texto para vocês em várias partes, e em cada parte desse texto a gente vai trabalhar um aspecto diferente que a gente vem aí explicando e revendo e aprendendo junto, né? Então a gente vai falar um pouco de palavras cognatas, depois de tempo verbal. Quando o texto for aparecendo, eu vou pedir para que vocês façam algumas coisas. Belezinha? Vamos para a primeira parte, Érica?
Yes. Yes? There we go. Então, vai aparecer aí na tela para vocês a primeira parte do texto, né? O título que a gente já leu e já traduziu, então, Unsustainable Consumption, the Mother of All Environmental Issues. E aí tem um textinho pequeno. O que eu quero que vocês façam agora não é entender o texto todo ali, não. É só mandar aqui no chat para a Érica as palavras cognatas, the cognate words. São aquelas palavras que são parecidas com a língua portuguesa. Belezinha? Então, 1 minuto no chat. Daqui a pouco eu volto aqui com as respostas que a Érica me passa. Right? Go! 1 minute. Ok, Érica, we are back. Já deu tempo daí o povo falar as cognatas, né? Sim. Manda então para mim aí, vai Muita gente falando. participando, ótimo. O Pro José Luiz, ele falou consumptions, service, impacts. Vários professores falando as mesmas palavras. A Pro Sônia Regina, a Pro Nilce Ellen, service, difference. Ok, Aqui, então, olha, várias. Olha aqui, tem um aluno aqui também, a Valéria. Valéria mandou? O que a Valéria mandou pra Isso, gente? consumptions, pollution. Joia. Então, consumption, pollution, várias palavras nesse Sim. texto. Realmente, vamos lá, trabalhar agora com a leitura do texto e eu vou marcando aqui tudo que pode ser um cognato pra gente. Então, ó, consumption of products and services impacts the environment in many different ways. Então, o consumo de produtos e serviços impactam no meio ambiente de várias formas diferentes, de muitas formas diferentes. Por exemplo, the things we buy contribute. Então, as coisas que nós compramos, elas contribuem diretamente, or indirectly, ou indiretamente. Lembrando que em inglês, quando a gente tem esse ly aqui, né, ele transforma o meu adjetivo em um advérbio. Então, o mente em português é esse li que aparece aqui. Through the product life cycle, por meio do ciclo de vida, vou até colocar aqui life cycle, porque a palavra life o pessoal conhece, cycle é parecido com o ciclo do produto, do ciclo de vida do produto. To climate change, a mudança climática, pollution, poluição, biodiversity, a biodiversidade, biodiversity loss, então a perda da biodiversidade, loss é perda, and resource depletion. Então, quando a gente depreda, essa palavra para mim é difícil, depreda os recursos, yes, resource, yeah, in Europe, na Europa, and in other regions, e outras regiões, ok? Então, vamos dar uma olhada no texto agora, olha lá, um monte de palavra em amarelo, né, Érica? Sim. Então, ó, significa que esse texto aí, pessoal, tem muita palavra cognata. Quando tem muita palavra cognata, não dá para falar assim, não entendi nada desse texto. Tá aí, consigo entender mais de 50% do que tá ali. Belezinha? A Giovana, aluna da Pro Sandra Lucy, pollution. Parabéns, Giovana. That's it, ok? Então, tem várias palavrinhas aí que vão subindo. Tranquilo, primeira parte do texto, já lemos, achamos as palavras cognatas, traduzimos. Agora a gente vai para a segunda parte do texto. E a tarefa de vocês agora não é achar a palavra cognata, é encontrar nesse texto pequenininho
verbos que estejam aí no simple present, ok? Presente simples. Vamos ver se vocês lembram o que é um verbo no present simple. Não vou explicar porque o seu objetivo agora é achar. E aí a gente volta. Então, de novo, esse trechinho pequenininho, 1 minuto para vocês. A gente já volta. Mande as respostas aqui para a Erika. Go! Ok, Erika, voltamos. E aí, muitas respostas? Sim. There we go. Muitas respostas. O Enzo Felipe, da escola Nair Ferreira, ele é aluno da Pro Nair. Uses. Não, da Pro Fernanda, sorry. Da Pro Fernanda. A Pro Sheila, uses. A Pro Fátima Vida, uses. Legal. Todo mundo achou o uses. Sim, agora a Pro Ana Maria, ela colocou consumes também no título. Ah, legal. Ela o achou título também faz parte aí do texto, né? Joia. Vamos lá, vamos para a leitura agora e achar esses verbinhos. Então, Europe consumes more resources than most other regions. Então, ó, consumes, esse verbo aqui está no presente. A Europa consome mais recursos do que a maioria das outras regiões. An average European citizen uses approximately 4 times more resources than one in Africa and 3 times more than one in Asia, but half of that of a citizen of the US and Canada or Australia. Então, é uma oração só aqui, bem grandona. Então, a gente tem um cidadão médio europeu usa aproximadamente, ó, de novo o LY aqui, ó. 4 times more, 4 vezes mais recursos do que um na África e 3 vezes mais do que um na Ásia, mas a metade do que um cidadão dos Estados Unidos, Canadá ou Austrália. Legal? Então a gente tem aí que povo lá do Canadá, Austrália, usa um pouco mais, né? Então é um texto que se a gente olhar, eu consigo tirar várias coisas ali, tem que entender um pouco de matemática também, então para entender um texto em inglês, a gente tem que usar todos os skills que a gente tem, né? Todos. Então, eu tenho que saber um pouquinho de matemática para olhar lá, um pouco de geografia, onde ficam aí esses países, né? Então, onde ficam esses continentes? Isso é muito legal. Tudo bem? Segunda parte, encontramos lá o verbo no presente. Na terceira parte, a gente vai ver agora verbos no passado, tá? Então, nessa parte do texto, eu quero que vocês leiam também e encontrem aí verbinhos no passado. Lembra que verbo no passado, ele pode ser regular, então ele tem uma terminação específica para isso, ou ele pode ser um verbo irregular, não tem terminação nenhuma e você tem que lembrar que ele está no passado de alguma forma. Então vamos ver o que você acha lá? 1 minutinho e a gente volta. Go! Ok, Erika, we are back.
What are the answers? Quais são as respostas aí? Vamos lá. Uau, more. Olha aqui. O Edenildes, increased. A Prolenita está participando bastante. Were. E dentre outras respostas, sempre as mesmas. Legal. Vamos lá então para o texto e dar uma olhada nessas palavrinhas aí. So, resource use in Europe is increasing. Então, os recursos aí usados na Europa está aí crescendo, aumentando. Resource use per person. Então, o uso de recurso por pessoa, increased. Está aqui o nosso verbo no passado. Ok? Aumentou. By 9.1% in the EU, na União Europeia. 27 increased 27 between 2000 and 2007. Então, ele aumentou aí em 27 entre os anos de 2000 e 2007. Reaching some 17 tons per person annually. Alcançando por volta de 17 toneladas por pessoa anualmente. De novo, o nosso Lee está lá. Of the 8.2 billion tons, dos 8,2 bilhões de toneladas de materiais usados, materials used in the EU. Legal, a gente tem esse used aqui. Esse used, na verdade, ele não está num passado. A gente tem aqui that were used. A gente tem uma voz passiva aí, tá? Escondidinha, mas ela está lá. Tá? In the EU, in 2007, minerals and metals accounted for more than half. Então, os minerais e os metais, eles foram levados em considerações em mais da metade. Então, accounted está aqui também no mesmo use do used. Were accounted for. Então, voz passiva de novo. While fossil fuels and biomass were approximately a quarter each. Enquanto aí os combustíveis fósseis e a biomassa, aproximadamente a quarter. Um quarto cada um deles. Ok? Então, o verbo que está aí no passado para a gente mesmo é o increased. Os outros estão ali escondidinhos como voz passiva. Tá bom? Okay. Joia. E vamos lá para frente, falando agora do passado e do presente. Lembrando, no nosso texto, a gente colocou o verbo lá na forma afirmativa. Como é que a gente faz pergunta no passado e no presente? Olha aí na tela. Então, no presente, a gente vai precisar lá do do e do does, que a gente já conhece para fazer perguntinhas, e no passado, did. Né? Então, se vocês prestarem aqui atenção na tabelinha, a gente tem do, eu vou usar para I, you, we, they, e does para he, she, it. Quando eu tenho did, não tem divisão nenhuma, significa que eu uso did para todo mundo. Ou seja, né, Érica? O presente a gente tem essa divisão aí com o do e o does. He, she, it, does. Do para as outras pessoas. O did é igual para todo mundo. Então, quando eu faço pergunta, did you go? Did she go? Did they go? Então, todo mundo foi, é o did igual para todos. Agora, quando eu falo do e does, do you go to the movies every day? Você vai ao cinema? Does she go out with her friends? Ela sai com os amigos? Então, eu tenho que tomar cuidado aí com o do e o does na hora de fazer pergunta. Né? No nosso texto, ele apareceu lá em forma afirmativa. Agora, as perguntinhas. Tranquilo? E vamos lá para a última parte do texto, que vai falar um pouquinho de comparativo. Então, dá uma olhada lá, texto bem curtinho, encontra para a gente em 30 segundos a forma comparativa do adjetivo aí. Ok? 30 segundos, é bem rápido que esse texto está curtíssimo aí. Go! Já voltamos. Ok, Erika, you're back. O que apareceu aí? Unanimidade aqui, viu? More. Legal. Junto com o efficiently que vem depois. Efficiently, exatamente. Então, na tela aqui para vocês, Europe can use resources in a more efficient way. Ele aparece aqui em cima também, ó. A Europa consegue usar os recursos em uma maneira mais eficiente. Então, more efficient. Né? 87% of EU citizens agree that Europe could use its natural resources more efficiently. 87% aí dos cidadãos lá da União Europeia concordam que a Europa poderia usar
os seus recursos naturais de maneira mais eficiente, more efficiently. And 41% think that their household produces too much waste. 41% acham que as casas produzem aí muito lixo. Nossa aula está acabando, chegando aí ao final. Então, hoje a gente conseguiu revisar bastante coisa com relação aos tempos verbais e também o comparativo. Para a próxima aula, que é só depois das férias, eu falei que é a nossa última aula, né? Tá aí na tela para vocês, ó. Tentem produzir aí um podcast, ou se não, vídeos e slides, falando de campanhas para conscientizar pessoas com relação ao consumo. Belezinha? Então, é uma atividade que está lá na página 239 do caderno do aluno, tá? As habilidades na tela para vocês, deem um printzinho, tá aí. E a nossa aula acabou, né, Erika? Finished. Finished. That's it. Não se esqueçam de avaliar, tá aí na tela para vocês, QR Code, and let's say bye. Bye, bye. Bye, everybody. See you Bye, around. bye. Até a próxima. Bye, bye.